Prezados alunos, nessas próximas 2 semanas nós vamos estudar sistemas de recomendação, que é uma área de estudos que está dentro de comércio eletrônico. Então eu dividi em 2 partes para a videoaula não ficar muito longa, e depois nós temos também alguns exercícios para fazer. Dessa primeira parte vai ter um exercício, depois da segunda parte eu vou explicar como que nós vamos trabalhar. Então um pouquinho sobre comércio eletrônico. Nós temos 2 termos chamados de e-business e e-commerce. E-business é uma coisa um pouco maior, não só comprar e vender produtos ou serviços, mas também toda a questão de atendimento ao cliente, pós-venda e a colaboração com parceiros de negócios, a questão de compras dos nossos fornecedores. E o e-commerce é mais a questão de comprar e vender bens e serviços na internet, mais a ideia da loja virtual, por exemplo, que é o que a gente mais conhece. Como é que o meu negócio pode se posicionar na web? Eu posso ter uma fase chamada presença online, onde eu tenho um site institucional, mas esse site é para as pessoas encontrarem a minha empresa, mas eu não vendo um produto, eu tenho lá um e-mail de contato, um formulário de contato, um telefone, um endereço, um catálogo de produtos. A fase dos negócios online, quando eu tenho sim uma loja virtual, e aí sim eu vendo meus produtos pela internet. Uma fase de negócios de online avançados, quando eu também começo a fazer a parceria com os meus fornecedores via web. E a fase mais completa, que seria o e-business total. Por exemplo, eu não preciso fazer um pedido de compra para o meu fornecedor. À medida que eu vou vendendo produtos e o meu estoque vai sendo reduzido, o meu sistema tem uma regra de negócio e automaticamente faz um pedido para repor aquele estoque para o meu fornecedor e nós estaríamos todos integrados numa rede baseada na internet, mas seria uma extranet. Alguns modelos então de e-business. B2B, business to business, é o comércio entre empresas. B2C, business to consumer, que é vender para os consumidores. C2B, o consumidor vendendo para uma empresa, pode parecer estranho, mas poderia ser alguma coisa de um produto artesanal, por exemplo. C2C, entre os consumidores, sites como o OLX, então, onde eu não tenho uma empresa que está vendendo aquele determinado produto. E a parte do relacionamento com o governo. Alguns autores também, ao invés de chamar isso de business, chamam de e-government. Porque é o relacionamento com os órgãos governamentais, quando eu entrego, por exemplo, a minha declaração de imposto de renda e outras ações que podem ser feitas por empresas de contabilidade, quando a minha empresa tem que entregar algum documento para o governo, a questão de documentos da justiça eleitoral, não é só a questão de tributos, né? Então, tem o business to management, empresas e governo. Alguns chamam de B2M e outros colocam o G de governo, né? E o consumer, como se fosse o consumidor, né? O cliente, o cidadão, né? Relacionamento entre o cidadão e governo. Então, dependendo do autor que vocês forem ler ou do material, pode aparecer de formas diferentes esse relacionamento. O que a gente vai falar aqui especificamente é uma das áreas do comércio eletrônico, que são os sistemas de recomendação. Aparece algumas vezes escrito como Recommender Systems, algumas vezes também como Recommendation Systems. É um tipo de sistema que pode estar ou não integrado a uma loja virtual, que vai auxiliar as pessoas para elas encontrarem um produto, um lugar para visitar, um restaurante para elas irem. Então, não necessariamente está envolvido com comércio eletrônico. Às vezes é uma dica sobre uma música, sobre um livro, ou sim, uma recomendação de um produto que essa pessoa pode comprar. Então, se vocês olharem as lojas virtuais hoje em dia, todas elas têm algum tipo de recomendação de produtos. Aquilo tudo tem a ver com um sistema. Como funciona? As pessoas fornecem recomendações como entrada, de alguma forma. Então, nós vamos ver algumas formas de como é que essas recomendações podem chegar, e o sistema vai direcionar para os indivíduos considerados potenciais interessados nesse tipo de recomendação. O desafio é como fazer um casamento correto, né, entre eu, que estou do outro lado e quero receber recomendações, e essas recomendações serem interessantes para mim, porque daqui a pouco eu recebo algumas recomendações que não servem e eu não quero mais ficar recebendo e-mails com
com indicação de produtos, não quero mais ver recomendações do site, porque aquilo começa a desgastar. O primeiro sistema de recomendação é de 1992, chamado Tapestry. Ele tinha uma filtragem que é uma das mais complexas, chamada filtragem colaborativa. A filtragem colaborativa, ela trabalha com alguns métodos estatísticos para gerar recomendações dentro de um grupo de pessoas. Por exemplo, vamos supor que todos os alunos do primeiro semestre do curso de Sistemas de Informação pertencem a um grupo. O meu sistema vai tentar extrair alguma característica de cada um de nós que estamos nesse grupo e depois vai recomendar coisas entre nós. Por exemplo, vamos supor que a gente vai trabalhar com músicas. Então, de alguma forma, o sistema vai extrair informações sobre as músicas que nós ouvimos e depois vai recomendar as músicas entre nós, mas de uma forma que eu tenha uma chance maior de acerto. Não recomendar de forma randômica, aleatória. Recomendar especificamente para alguém que tem um gosto musical parecido com o meu. Então, eu vou recomendar para um grupo e vou receber recomendações também das pessoas que fazem parte desse. Eu tenho sistemas de recomendação baseados no perfil do usuário, então coisas mais que tem a ver com o meu perfil de compra, o meu perfil de músicas que eu ouço, de locais que eu visito, depende do foco do sistema. Informações de outras pessoas, quando eu trabalho com a ideia de grupos, e dados demográficos, que podem envolver também a região do país, né? É um exemplo bem simples. Não tem por que eu recomendar cuia e erva mate para alguém que mora lá no norte do Brasil que não toma chimarrão. Então isso tem a ver com algumas informações sobre a região onde a pessoa mora. Os tipos de dados mais usados, a questão demográfica e o histórico do usuário em relação ao site, ao sistema de recomendação que ele acessou. Então, o que ele comprou, o que ele visualizou, o que ele mais lê, o tipo de notícias que ele mais acessa, o tipo de música que ele mais ouve, produtos que ele visualizou, produtos que ele comprou, isso tudo são informações do histórico que a gente pode armazenar. De onde vem a recomendação? Pode ser de uma pessoa, por exemplo, eu quero ler um material sobre sistema de recomendação. Eu peço para o meu professor, que entende da área, e ele então seria o especialista, né, na área que vai me indicar um artigo para ler. Então, muitas vezes é uma pessoa que me indica o que eu devo usar. Chego na loja, não sei o que comprar, pergunto e o vendedor me indica alguma coisa. Pode ser um grupo de pessoas e tem a questão da estatística, ali tem um exemplo, livros mais vendidos. Eu posso recomendar os mais vendidos, os mais procurados. Ou, o que a gente pretende fazer quando está estudando computação, um sistema inteligente. Eu vou usar alguma técnica de inteligência artificial para gerar uma recomendação sem que as pessoas tenham que recomendar manualmente essas questões. Como é que eu coleto informações para poder recomendar produtos ou lugares, as coisas que eu quero recomendar no sistema de recomendação? Eu posso perguntar algumas coisas para a pessoa, um formulário. Eu posso pedir para a pessoa fazer a avaliação do que ela leu, do produto. Eu posso verificar palavras-chave, que são as keywords. Eu posso verificar os atributos do produto que ela escolheu. Isso é a coleta explícita. O usuário sabe que eu estou pedindo essas informações para ele. Ela pode ser implícita, pelo comportamento, né? Quanto tempo o meu usuário fica navegando numa determinada página, que objeto que ele já comprou, o que ele viu, o que ele baixou, o que ele rejeitou. Então, ficar, de uma certa forma, espionando a navegação do meu usuário enquanto ele está usando o meu sistema de recomendação. E o mais difícil é a inferência. O meu sistema aprendeu o comportamento do usuário e ir guardando essas informações e criar um algoritmo inteligente para recomendar coisas. Algumas técnicas que a gente pode implementar na recomendação. A técnica do top, né? É o mais lido, mais vendido, mais baixado, mais apontado, que é o que o Google usa quando eu vou fazer uma busca. Essa é fácil de fazer, né? Porque trabalha com informações quantitativas. Recomendar itens mais bem avaliados por um grupo ou por um indivíduo. Então, usando as avaliações, por isso que muitos sites pedem para a gente avaliar a experiência de compra, avaliar o produto, para dar uma nota pelo lugar, porque isso vai ser usado para recomendação. A questão do cruzamento, cross-sell. Quando eu faço uma compra, o que mais que eu comprei junto? Eu comprei um mouse e comprei também um mousepad. Eu comprei um casaco e também comprei uma camisa. Eu comprei um sapato e também comprei um cinto. A questão de regras é parecido com o que a gente estava estudando nas aulas anteriores ali de sistemas especialistas, quando usamos o Expert Cinta, que é um sistema baseado em regras.
Essas regras podem ser definidas manualmente por um especialista do domínio, alguém que é o analista de negócios, ou elas podem ser extraídas por um tipo de software ou por um tipo de algoritmo que a gente conhece como data mining, que é mineração de dados, que é um pouco mais complicado. Vou dar um exemplo para vocês de data mining. Eu posso minerar os dados de um grande volume de compras que foram feitas numa loja virtual e, a partir desses dados, eu gerar regras de coisas que as pessoas compraram em comum. Então, por exemplo, eu como analista de negócios, eu posso inferir que se a pessoa comprou um mouse, ela também poderia estar interessada no mousepad. Mas eu não iria inferir que uma pessoa que comprou um mouse também quer comprar uma capa para celular. Vamos supor que um grande volume de clientes, no seu histórico de compras, lá dentro de uma grande base de dados, fez esse tipo de compra. E as regras de mineração de dados me trouxeram esse tipo de recomendação. Quem comprou um mouse, 50% das vezes também comprou uma capa de celular. Então isso é uma regra interessante para fazer uma recomendação. E tem um outro tipo de técnica baseada em casos, né? Que é uma técnica chamada raciocínio baseado em casos, que também é da inteligência artificial, que procura uma solução semelhante para um mesmo problema. Então eu poderia guardar recomendações que foram bem sucedidas e usar essa recomendação quando um usuário com alguma consulta semelhante poderia usar aquela resposta, aquela recomendação. Isso é um pouco mais complicado porque eu teria que guardar não só o que a pessoa comprou, mas também a opinião que ela deu sobre o produto. E muitas vezes os usuários não dão opiniões. Eles compram o produto, mesmo que eles gostem, eles não dão opinião. Pelo contrário, algumas vezes eles só voltam para o site para dar uma opinião se eles não gostaram do produto. Isso é ruim porque às vezes a gente fica só com a impressão negativa do produto, não. Alguns exemplos de sistema de recomendação, claro, aqui tem muitos outros, né? Aqui eu peguei alguns exemplos para vocês terem uma ideia, porque existem em várias áreas, música, locais para visitar, restaurantes, não necessariamente para vender produtos, né? Esse aqui é um exemplo para recomendação de artigo científico chamado de Sightseer. Ele trabalha com citações, quanto mais um artigo foi citado. Então, trabalha com uma técnica estatística, que, por exemplo, um artigo que teve 346 citações, foi usado por 346 diferentes autores nos seus trabalhos. Aqui um exemplo de uma loja virtual qualquer, né? Aqui eu peguei uma tela do Submarino, né? Que quando eu vou selecionar algum tipo de produto, estou vendo lá um produto de inteligência artificial, um livro, ele me recomenda outros livros e aparece também ali os submarinos indicando a avaliação desse produto pelos outros clientes. Isso aqui também é uma forma de me recomendar alguma coisa. Um sistema de recomendação um pouco mais antigo, você pode ver até que a interface aqui dele é bem mais antiga, chamado MovieLens, é um dos primeiros com filtragem colaborativa. Ele recomenda filmes entre as pessoas a partir de agrupamentos. E tem que fazer a avaliação de alguns filmes aleatoriamente. Ele mostra alguns filmes, eu tenho que dar uma nota, ou dizer que eu não vi, e a partir disso ele vai me colocar dentro de um grupo e eu vou começar a receber de pessoas que fazem parte desse grupo, que tem um perfil parecido com o meu. E quando ele me recomenda os filmes, ele já me traz também uma possível avaliação que eu daria, bem interessante, que é chamada de predição, que, por exemplo, ele trouxe uma possibilidade de eu gostar de ver o filme Frankenstein, e que se eu visse esse filme, eu daria 3 estrelas para ele. Então não fui eu que disse isso aqui, tá? Isso aqui é como o sistema gerou esse algoritmo bem mais complexo por trás disso, né? Hoje em dia a gente também tem muita recomendação por assistentes digitais ou virtuais. As lojas virtuais mais famosas têm, né? Bancos também. Alguns comerciais, ao invés de chamar de assistente digital ou virtual, chamam de inteligência artificial. Por exemplo, o Bradesco tem a BIA Inteligência Artificial. Aqui em Frederico Westphalen, a T-Turbo, eles estão usando um assistente virtual que é baseado num software da IBM. Se não me falha a memória, o nome do assistente virtual da T-Turbo é Tina. Então, alguns chamam de assistente virtual, alguns chamam de inteligência artificial. A maior dificuldade é fazer diálogo em linguagem natural, ou seja, eu, o usuário, escrever ou falar o que eu quero e o assistente virtual conseguir compreender. Mas isso é uma jogada interessante de marketing também, né, para oferecer produtos, serviços, responder perguntas, para que a pessoa não tenha que ligar para uma central de atendimento, ficar esperando para resolver o seu problema, ou ter que se deslocar até uma loja física ou banco, por exemplo.
Aqui um exemplo, né? Um assistente sobre um guia turístico do Rio Grande do Sul, então não está vendendo nada, né? Ele está indicando locais para uma pessoa fazer uma visita. Além da recomendação, a gente tem uma outra técnica que é conhecida, chamada de personalização, com base no meu perfil de consumo. Sou muito usado, então, na questão de marketing, no relacionamento com o meu cliente, no chamado CRM. Então, que tipo de produto eu costumo comprar, quantas vezes por mês, quantas vezes por ano, qual é a minha forma de pagamento. Algumas lojas virtuais de vez em quando mandam mensagens para o usuário dizendo: estamos com saudade de você, faz tempo que você não vê nossos produtos, mandam um cupom de desconto, tudo formas personalizadas de trazer aquele cliente de volta ou para aquele cliente continuar. Qual é o objetivo de personalizar? Aumentar a fidelização. Então tem uma regra que diz que manter um cliente antigo é 7 vezes mais barato do que conquistar um novo cliente, e aumentar o lucro, porque aqui eu estou pensando em loja virtual e não só em recomendar alguma coisa que não tenha fim lucrativo, né? Aqui a ideia é vender. Aumentar a chamada de vendas casadas, quando eu compro produtos junto, eu faço até os chamados combos, né? Se você comprar tal coisa também, eu vou lhe dar um desconto, porque você está comprando um. Vantagem de personalizar: diminuir o tempo que o cliente leva para encontrar o produto no meu sistema. É mais conveniente para ele efetivar a compra e o meu cliente se sente satisfeito porque ele parece estar tendo um atendimento mais personalizado, mais indicado para ele. Apesar disso, muitas vezes ser feito só por um algoritmo, mas o meu cliente pode entender que isso é uma forma de atender ele de forma personalizada, como se ele estivesse sendo atendido por uma pessoa. Alguns tipos de personalização: a institucional. Então, quando eu quero divulgar alguma informação de acordo com o perfil dos funcionários, por exemplo, se eu fosse usar a universidade como exemplo, né, eu tenho professores, eu tenho servidores técnico-administrativos e eu tenho alunos. São perfis diferentes. Uma informação que eu vou divulgar para um aluno pode não ser interessante para o professor e vice-versa. E a personalização comercial, que é voltada para lucro, que é a aplicação em lojas virtuais. O sistema de recomendação, meu Recommender Systems ou Recommendation Systems, é o sistema que faz o casamento entre o perfil do cliente, do usuário, e tudo que eu tenho para ofertar naquela loja. Produtos, serviços, músicas, lugares para visitar, restaurantes, seja lá, compra ou alguma coisa que eu queira recomendar para o meu usuário assistir, por exemplo. Aqui eu tenho uma arquitetura. Arquitetura, na verdade, é um desenho, um esboço, sem falar sobre tecnologias. Então, eu não sei se está sendo implementado em PHP, em Java, eu não sei qual é o banco de dados, mas eu sei como vai funcionar. Então, eu tenho o meu usuário desse lado de cá, ele acessa a interface do meu site e vai fazer requisições para o meu servidor web. O meu sistema de recomendação está dentro do meu servidor web, vai buscar informações dos meus clientes no banco de dados e vai devolver recomendações. O que eu vou guardar aqui no perfil do cliente? As transações, as compras que ele fez, compras, formas de pagamento, hábitos de navegação, onde ele clicou, o que ele visualizou, e informações também demográficas. O que eu preciso então para personalizar um site, para ter um sistema de recomendação? Primeiro, saber quem é o cliente, porque eu não vou recomendar a mesma coisa para o Sidney, para o Jorge, para o João, para a Maria e para a Ana. São pessoas diferentes, né? Eu tenho que saber quem é. Então, geralmente, a pessoa tem que se logar, se cadastrar. Descobrir os hábitos de consumo ou de navegação dele dentro desse site e gerar as recomendações específicas para esse. Eu posso construir esse perfil do usuário de forma implícita ou explícita. Implícita seria a ideia de escondido. O meu usuário não está vendo. Eu vou contabilizar quanto tempo ele ficou vendo um produto, quantas vezes ele acessou aquele produto, se ele colocou aquela página nos seus favoritos, no seu bookmark, se ele leu um artigo, leu uma notícia, o que ele comprou. Então eu vou tentar de alguma forma usar todos esses dados para gerar alguma recomendação. A extração explícita: eu posso pedir para o meu usuário avaliar produtos, eu posso pedir para ele me colocar áreas que ele se interessa quando ele se cadastra no site. Eu posso perguntar para ele se ele gostaria de receber mensagens, se ele gostaria de receber promoções. Então, explícita porque ele vai ter que responder, ele vai ver um formulário, vai ver um botão, vai ver uma janela onde ele tem que dar essas respostas. A forma ideal seria criar esse perfil todo de forma implícita
e ter um lugar onde o meu usuário poderia ir lá e alterar. Tipo assim, altere seu perfil, visualize o seu perfil, ele vai lá e ele pode desmarcar algumas preferências ou marcar outras. Como é que eu mostro a recomendação para o meu usuário? Pode aparecer um botão, né? Temos uma recomendação para você, pode ser uma mensagem no WhatsApp, pode ser um e-mail, pode ser logo que ele entra no sistema numa outra vez, ou pode ser a questão da predição que eu falei ali para vocês no caso do Movie Lens, né? Eu calculo qual seria a avaliação que o meu usuário daria para aquele produto caso ele tivesse comprado, usado, visitado, ele tivesse usado aquele serviço. E para isso eu tenho que usar a avaliação de outros usuários com perfis similares e fazer um algoritmo para gerar essa predição. Nós vamos ver isso depois num outro vídeo. Alguns métodos de recomendação. Seleção manual, resumos estatísticos baseado em atributos, a questão do cross, correlação item a item e correlação usuário a usuário. Vamos falar um pouquinho de cada uma para vocês conhecerem. Seleção manual, o especialista que determina o que vai ser recomendado e para quem vai ser. Eu vou recomendar flores e perfumes na época dos dias dos namorados, porque é o que mais vende. Então o especialista vai lá e diz o que tem que ser recomendado. Resumo estatístico, número de vendas mais vendidos, ou os mais queridos, os que as pessoas mais gostaram. O número de vendas eu posso usar ao contrário, né? O que menos vendeu, então eu vou fazer uma promoção para vender o que está encalhado no meu estoque. Baseado em atributo, o atributo pode ser uma característica, cor, tamanho, cantor, autor do livro, tipo do livro, então características daquilo que eu tenho para recomendar dentro do meu site. A correlação item a item, associação, produtos similares, então eu comprei um tênis de uma determinada marca e tem um similar de uma outra marca, eu escutei a música de um determinado grupo e tem um outro grupo que toca um estilo de música parecido, então item a item. E entre os usuários, que é um pouco mais complexo, né? Porque entre o produto é mais fácil verificar as características, mas entre os usuários seria o perfil do usuário. Usuários que têm um perfil semelhante ao meu naquele contexto. Sobre filmes, sobre música, sobre produtos, sobre restaurantes, sobre locais para visitar. Então, como descobrir o perfil similar dessas pessoas nesses contextos. Algumas referências, se vocês quiserem ler um pouco mais sobre esse assunto. E agora eu vou colocar uma primeira atividade para vocês fazerem sobre essa videoaula com os conceitos básicos de sistemas de recomendação.